Olá, meus irmãos, graça e paz. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração das 3 horas da manhã, mas eu estava agora meditando na palavra de Deus. Agora deve ser aproximadamente, 2 horas e 40 minutos. Estava meditando na palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus, Ele tratou o meu coração. Algo muito violento. Deus colocou o meu coração nessa noite, ou melhor, nessa madrugada. E eu quero compartilhar com vocês. Preste bem atenção o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eram 2 irmãs, Marta e Maria. Maria, ela tinha uma visão e Marta tinha outra. Maria ficava aos pés de Jesus e Marta ficava preocupada com as suas coisas. Então, quando Lázaro falece, vem a morrer, Marta não consegue compreender aquilo que Jesus está falando. Por que ela não consegue compreender? Porque ela não se relacionava com Jesus. E quando você não se relaciona com Jesus, você muitas das vezes não entende o que ele fala. Maria compreendia tudo o que Jesus falava, ao contrário de Marta. Assim também aconteceu com Geazi e com Eliseu. Enquanto Eliseu estava compreendendo a batalha que ele estava enfrentando, Geazi estava com medo. Geazi olhou e começou a dizer: Eliseu, o exército que está vindo contra nós é maior do que esse povo que está com a gente. Por quê? Porque Geazi só estava enxergando os inimigos. E Eliseu, ele ora por Geazi e diz: Senhor, abra os olhos de Geazi para que ele possa ver. E quando Eliseu ora por Geazi, os olhos de Geazi se abrem e ele fala para Eliseu: maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então o que eu quero passar para você aqui é que quando você se relaciona com Deus, você fica sensível às coisas espirituais. Você fica sensível às direções que Deus ele quer passar para você. Assim foi com Jó também e com a sua esposa. Enquanto Jó, mesmo perdendo tudo, mesmo enfermo, mesmo tendo seus 10 filhos mortos, ele tinha paz dentro dele. A mulher dele não tinha paz. A mulher dele estava o quê? Perturbada. A ponto dela falar para Jó o quê? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas por que as pessoas ficam nesse ponto? Por falta de relacionamento com Deus. E quando você não se relaciona com Deus, você não gera intimidade com Deus. Você só gera intimidade com Deus quando você se relaciona com Ele. Quando você tem uma vida de oração, quando você tem uma vida de leitura de palavra, quando você tem uma vida de jejum, quando você se reserva para Deus. Você está entendendo? Quando você entra para dentro do teu quarto e fica você e Deus, você conversando com Deus, você se relacionando com Deus. Aí você começa o quê? Compreender as coisas de Deus. Por isso que tem muitas pessoas que ela fica perdida, ela não sabe para onde caminha, porque ela não se relaciona com Deus. Você está me entendendo? Então tem muitas pessoas que precisam se achegar a Deus. É por isso que ele diz: se achegar-se a mim e eu chegarei a vós. Então quando você se achega a Deus, ele se achega a você. Então a maioria das pessoas acaba não tendo uma intimidade com Deus por não conhecer Deus. A ponto de Jó, uma certa feita,
Ele escreve no livro dele. Ele diz: antigamente eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. O que Jó estava falando? Antigamente eu ficava só ouvindo as pessoas falar desse Deus. Agora eu conheço esse Deus. Então, melhor do que você ouvir falar desse Deus é você se relacionar com ele. E aí você pergunta: pastor, como que eu me relaciono com Deus? Orando. Ah, mas eu não sei orar. O que é oração? Oração é você conversar. Assim como você conversa com a sua mãe, com o teu esposo, com a tua esposa, assim é com Deus. Você se relaciona com Deus. Você traz uma intimidade. Você nunca vai ter intimidade com quem você não se relaciona. Porque você tem uma intimidade com teu esposo, porque você tem uma intimidade com teu filho, com a tua mãe, com teu pai, porque você se relaciona, e com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Então você precisa o que? Se relacionar com Deus. Você precisa buscar essa intimidade com Deus, assim como Abraão buscava, assim como José buscava, como Daniel buscava. Você precisa buscar as coisas que vêm do alto. Hoje as pessoas se preocupam muito com as coisas de baixo e esquece que as coisas que vêm de cima, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas, elas vos serão acrescentadas. O que Deus está dizendo? Não, busca primeiro uma intimidade comigo, porque o que você precisa eu tenho tudo. Busca primeiro uma intimidade comigo, porque o que você precisa já está nas minhas mãos. Então, quando você busca uma intimidade com Deus, a casa que você precisa, ele já tem, já está paga. O carro que você precisa, ele já tem, já está pago. A empresa que você quer, ele já tem, já está pago. Mas primeiro você precisa ter uma intimidade com ele. E poucas pessoas hoje querem ter intimidade com Deus. Poucas pessoas querem ter essa intimidade com Deus, porque para ter intimidade leva tempo. Para ter intimidade com Deus necessita de relacionamento. E olha só o que diz aqui, ó, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38. E caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde uma certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou assentada aos pés do Senhor, ouvindo as suas palavras. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondendo o Senhor Jesus disse: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que Jesus estava dizendo? O que Maria escolheu que era tão bom, que ele está dizendo? E Maria escolheu a melhor parte. Qual que era a melhor parte? Se relacionar com Jesus. Se relacionar com Jesus sempre vai ser melhor do que você ficar preocupado em correr pelas coisas desse mundo que a ferrugem consome, que a traça come. Então, quando você se relaciona com Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida e busca um relacionamento com Ele, a sua vida muda, a tua história muda, você passa a ser uma nova pessoa. Por quê? Porque quando eu busco Deus, além de buscar Ele, olha só o que Jesus diz. Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas o meu Pai enviará o Consolador, o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando você recebe o Espírito Santo, mesmo que você não saiba orar, o Espírito, ele clama diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando eu busco as coisas de cima, eu recebo o Espírito Santo de Deus. Aí eu já não sou mais uma pessoa fraca, eu sou uma pessoa forte, porque não é eu mais que estou fazendo, mas é aquele que habita dentro de mim. Eu passo a ser a casa de Deus.
E Deus está querendo fazer isso com a vida de muitas pessoas. Deus está querendo trazer esse relacionamento. Deus está querendo, aleluia, fazer que as pessoas se aproximem mais dele. Deus quer trazer essa experiência. Então o que eu quero dizer para você buscar essa intimidade com Deus, você tem que ler a palavra, você tem que orar, você tem que se entregar. O que é entregar? É você fugir do pecado, é você fugir das coisas erradas. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele concederás o desejo do teu coração. O que é agradar-te do Senhor? É você fazer tudo aquilo que aumenta a tua comunhão com Deus. É você colocar Deus no centro da tua vida. É você colocar Deus no centro de tudo aquilo que você tem buscado. Aonde Jesus tem estado na tua vida? Em qual local Jesus tem estado na tua vida? O que representa Jesus na tua vida? Então, Geazi, ele não tinha essa intimidade, assim como a esposa de Jó, assim como a própria Marta. E Jesus está querendo fazer o quê? Tem intimidade comigo? Tem um relacionamento comigo? Se relacione com Jesus. Se relacione com Jesus. Porque Ele quer te abençoar. Ele quer fazer coisas grandes na tua vida. Mas isso só vai ser possível se você colocar Ele em primeiro lugar. Porque quando eu coloco Ele em primeiro lugar na minha vida, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Então, é uma vida de oração. A Bíblia diz, orai sem cessar. A Bíblia diz, clama a mim e respondei-te-ei. Anunciai-te-ei coisas grandes, firmes, que tu não sabe. Então, seu relacionamento com Deus, ele é muito importante. O seu ato de se relacionar com Deus aumenta a sua comunhão com Deus. Então, o que nós precisamos entender? Que nós precisamos se relacionar com Deus, sim. Nós precisamos se relacionar com o Espírito Santo. Você está entendendo? Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó. Olha só o que diz aqui, ó. Romanos capítulo 8. Eu gosto muito de Romanos capítulo 8, é muito forte. Diz assim, portanto agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, quando eu me relaciono, Deus me livra da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho. Ou seja, ao relacionamento. A semelhança do homem pecador, como a oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que a justa exigência da lei fosse plenamente satisfeita em nós, que nós vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, que não vivemos segundo a carne. O que é segundo a carne? É você viver para o mundo. E aqui a Bíblia está dizendo assim, ó, aleluia, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí olha o que diz o versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne e deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Ou seja, quando você vive no Espírito, a tua mente só quer as coisas que é voltada para o Espírito. Mas quando você vive na carne, o teu espírito só deseja as coisas da carne. É por isso que tem a prostituição, a lascívia, a bebedice. É por isso que tem essas coisas que não glorifica a Deus, que não exalta.
E aqui está dizendo aqui, digo mais aqui, ó, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito, olha só, é vida e paz. Então, quando eu vivo no Espírito, além de eu ter vida, eu tenho paz. E é o que muitas pessoas não têm. Tem muita gente dentro da igreja, mas vive na carne, então não tem vida e muito menos paz. Aí olha o que diz aqui, ó, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode o fazê-lo. E quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou seja, uma pessoa dominada pela carne, ela não consegue se relacionar com Deus e muito menos agrada a Ele. Você está entendendo? Então tem muitas pessoas que estão na igreja e quando passa, vou dar um exemplo, num forró, ela sente saudade do mundo. Quando vê uma pessoa tomando uma cerveja, ela tem saudade de beber. Quando vê uma pessoa com a roupa curta se prostituindo, ela tem vontade de fazer tudo aquilo. É gente que vive com teu espírito na carne. Aí olha o que diz a Bíblia. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Irmão, isso é muito forte. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então, você tem que se relacionar com Deus. Porque o que é mais forte na tua vida? Se eu alimento o meu espírito é forte. Se eu alimento a minha carne é muito mais forte. Aquilo que você alimenta é o que vai reger a tua vida. Se você alimenta o teu espírito, você viverá pelo espírito, terá vida e terá paz. Mas se você alimenta a tua carne, evidentemente que você terá morte. Então é isso que a Bíblia está falando, está sendo bem clara. Aí olha só o que diz aqui. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida ao seu corpo mortal, por meio do seu espírito que habita em você. Então você é o templo do Espírito Santo. Você é a casa de Deus. E por ser a casa de Deus, você precisa se relacionar com Ele. Agora eu pergunto, como que você pode falar que você tem comunhão com Deus se você não falar com Ele? Você não tem um tempo para Deus. Você não tem um tempo de comunhão com Deus. Deus, Ele quer se comunicar com você. E outra coisa, o Espírito Santo não é um sentimento. O Espírito Santo não é um arrepio. O Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. É por isso que quando a gente fala da Trindade, a gente está falando do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. A gente está falando da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo é tão importante que você pode blasfemar contra Jesus, Ele te perdoa. Você pode blasfemar contra Deus, Ele te perdoa. Agora, se você blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Então, você precisa entender a importância de você ter o Espírito Santo.
Você precisa ter essa importância. É por isso que tem pessoas que acordam e falam, nossa, eu estou com um vazio dentro de mim. A maioria dessas pessoas, quando manifesta até na igreja, que ela fala, não, eu tinha um peso, eu tinha um buraco dentro de mim. Sabe o que é isso? É a criatura sentindo uma falta do Criador dentro dela, que é o Espírito de Deus. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela sente um buraco dentro dela, é uma pessoa vazia, é uma pessoa, como é que se fala? É uma pessoa desanimada, triste, angustiada, depressiva. Talvez, irmãos, você conheça até pessoas assim, ou até mesmo você está com esse vazio, dizendo, pastor, eu tenho um vazio dentro de mim. Isso é o teu corpo sentindo falta do Criador. E como que eu busco o Espírito Santo? Em primeiro lugar, é eu dobrando meu joelho e me arrependendo de todos os meus pecados, pedindo perdão. A Bíblia diz, aquele que pede, aquele que se arrepende, alcança misericórdia. Então, quando eu me arrependo dos meus pecados, o Espírito Santo ele retorna. Só que aí eu vou ter que ter um relacionamento com ele. Eu vou ter que ter uma boa conversa com ele. Eu vou pedir para ele limpar a casa, para ele habitar novamente. E ele quer habitar dentro de você. Ele quer fazer morada. Talvez você não está suportando mais esse buraco dentro de você. Talvez você não aguenta mais chorar. Talvez você não aguenta mais esse vazio. Parece que está tudo oco dentro de você. E o Espírito Santo está aqui dizendo, eu quero habitar em você. Eu quero voltar para minha casa. Eu quero habitar dentro de você. Eu quero retornar para minha morada. Você precisa convidar ele. O Espírito Santo é uma pessoa educada. Ele não entra pela janela. Ele não arromba a porta, não. Não. Ele fala assim, eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Nós vamos orar agora, são 3h02. Nós estamos numa corrente da Jornada Feliz e eu estou também com os pedidos aqui do projeto de vida que amanhã vai ser colocado no livro. Eu quero orar com você. Soberano Deus, eterno Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, eu venho diante da tua presença, meu Pai, para te exaltar. Eu venho para te glorificar, meu Deus, e pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor ajude essa criatura que precisa de uma força, que precisa, meu Pai, ser alcançada, que precisa, ó Deus, de uma libertação. Teu Espírito, Pai amado, por vezes habitou dentro dela e ele se retirou. Eu quero nessa madrugada, meu Deus, pedir que o teu Espírito possa abraçar essa pessoa novamente, possa dar força a ela, que o teu Espírito Santo possa fazer na vida dela o que homem nenhum consegue fazer, que o teu poder possa se manifestar, meu Pai, na vida dela. Eu quero te exaltar, meu Deus e meu Pai. Espírito Santo de Deus, toma nossa vida, Senhor, nesta madrugada. Tome cada um no seu lugar, Senhor. Abençoe, meu Deus. O Senhor é o nosso bem maior, meu Pai. A tua palavra diz, buscai primeiro o reino do céu e a tua justiça. E as demais coisas, elas vos serão acrescentadas.
O Senhor tem poder de acrescentar, meu Deus, as demais coisas na nossa vida. E eu quero, nessa madrugada, pedir ao Senhor que o Senhor possa acrescentar, que o Senhor possa nos ajudar de uma maneira especial, que a tua mão poderosa, ela possa ser conosco, meu Pai. Tome cada projeto de vida do ano de 2021 que está aqui, debaixo das minhas mãos. Eu quero abençoar, meu Deus. Eu quero pedir que o Senhor realize um grande milagre na nossa vida, até o dia 10, Pai, o dia da Santa Ceia. Realiza, meu Pai, um grande milagre. Realiza uma grande provisão. Espírito Santo de Deus, o teu povo, meu Pai, precisa ter essa experiência contigo. E eu quero clamar a Ti, meu Deus, nesta madrugada. Eu quero elevar o meu pensamento diante de Ti. Rebal, Assuri, Kandaramachúria, Alamachore, Kendi, Ref, Assore, Comanaya. E que o Senhor possa, meu Pai, fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. O Senhor é aquele que tem a chave de Davi. É aquele que abre e aquele que fecha. É aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. O Senhor é o alfa, é o ômega. O Senhor é o princípio, como o Senhor também é o fim. O Senhor é aquele, meu Deus, que manifesta em poder e em glória. Meu Deus, eu quero também apresentar a nossa corrente da jornada feliz. Nós estamos orando, meu Deus, 40 dias, estamos no segundo dia. Hoje vamos para o terceiro dia de oração. E eu creio, meu Pai, que essas 40 meia-noite que nós estaremos orando, será 40 madrugada de resposta. Haverá uma manifestação do céu, meu Pai. Meu Deus, traga crescimento para a tua obra, para a tua igreja. Abençoe os dizimistas, os ofertantes, Pai, da tua casa. Enriquece, meu Pai, o teu povo. Coloque nas mãos dele os dons de adquirir riqueza. Meu Deus, abençoe os fiéis, Pai amado, assim como diz a tua palavra, assim como pensei, aconteceu. Assim como profetizei, se tornou realidade. O homem cabeça, Pai, projeta coisas grandes e o seu projeto se mantém de pé. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz em Mateus 22,14 que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E 2021, Pai, não é o ano de armador, é o ano dos escolhidos. É o ano daqueles que têm lado, daqueles que têm a fé de Maria, aqueles que têm a fé de Abraão, aqueles que têm a fé de José, Pai. Meu Deus e meu Pai, eu quero no poder do nome de Jesus te glorificar. Eu quero que o Senhor venha me revestir, meu Pai, com a tua couraça, com o teu capacete. Me traga mais ousadia, Pai. Me traga mais desafios. Pai, me impulsiona, Pai, a me arriscar mais, para ver a tua obra, o teu reino crescer. Eu sei que o Senhor vai nos dar uma rádio FM nessa cidade. Meu Deus e meu Pai, faça os nossos sacrifícios gerar provisão. Pai, abençoa, escreva o nosso nome, Pai amado, no livro de milagre, Pai, nos livros, Pai, memoriáveis, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Coloca ousadia dentro de nós, coloca um espírito de ousadia dentro de nós, meu Pai, para avançar. Abençoe o nosso janeiro profético, abençoe cada preleitor que vai estar conosco, o cantor Nani Azevedo, meu Deus e meu Pai, é no poder e na autoridade do nome de Jesus. Abençoe, meu Pai, cada ministro que vai estar aqui, Pai, pastor Gilbertinho Fernandes. Abençoe, Pai amado, pastor Tiago Guerreiro, Tiago Damascena. Abençoe Gustavo Neves, meu Pai, todos os preleitores que estarão conosco. Meu Deus e meu Pai, nos dê uma jornada feliz, meu Deus. Manifesta, meu Pai, o teu poder.
A te face, a derrebe, a fude cominassuri comanaia. Que o teu Espírito, meu Pai, possa nos abençoar. Que o teu Espírito possa ser conosco, meu Pai. Nos dê ousadia, nos dê a força da leoa parida, a força do boi selvagem. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta. O Senhor me deu tantos sonhos, ó Pai, tantos direcionamentos, que esse ano de 2021 venha ser o ano do romper. Meu Deus, abençoa a minha empresa avante nessa nova retomada. Faça a nossa empresa produzir, Pai, 1000 vezes mais do que produzia antes. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dê uma equipe, Pai, de colaboradores abençoado. Em nome de Jesus, Pai amado, nos dê condições financeiras, Pai, para a retomada. Meu Deus, cria recursos sobrenaturais, porque eu sei que essa é a tua vontade, Senhor. Faça a nossa empresa ser uma coluna, Pai, para a tua obra. Faça da nossa empresa uma coluna missionária, meu Deus. Prospera os nossos caminhos, prospera aqueles, Pai, que têm um desejo de ser empresário em nossas igrejas. Abençoe o nosso povo da África, meu Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa trazer recursos, ó Pai, sobrenaturais, que o Senhor possa abrir o teu bom tesouro. Meu Deus, coloque fontes inesgotáveis no nosso caminho, fonte de prosperidade, de riqueza, de abundância, para que a tua obra possa crescer, para que nós possamos pregar o Evangelho, Pai amado, a todo tempo. Espírito Santo de Deus, eu quero te exaltar, Senhor, eu quero bendizer o teu santo nome, Pai, eu clamo a ti, porque eu creio que o Senhor é aquele que se manifesta como o grande eu sou da minha vida. Espírito Santo de Deus, nos traga a revelação de como será o nosso ano de 2021. Não queremos andar, Pai amado, por andar, mas queremos, Pai amado, um mapa, queremos um cronograma do céu. Espírito Santo de Deus, administra, Pai, a nossa vida, a tua igreja, a tua obra. Nós queremos obedecer cada detalhe que o Senhor dará na nossa vida. Rebaravaçu de covasnai sobre comanaia. Não queremos andar, Senhor, por andar, queremos andar debaixo da tua revelação, que o teu Espírito Santo possa se manifestar, meu Pai, nesta madrugada, que o Senhor venha abrir as portas, que venha ser um 2021 de portas abertas, que o Senhor venha levantar os muros que estão derribados, assim como nós temos profetizado em nossa igreja. É o ano de Neemias, é o ano de levantar os muros derribados, o muro da oração, o muro do jejum, o muro da santidade, o muro da fidelidade, meu Pai, o muro da prosperidade, o muro, Pai amado, da vida profissional, o muro, Pai, da vida conjugal. O Espírito Santo de Deus, eu estou nesta madrugada clamando a Ti, meu Pai. Nos abençoa, nos dê livramento, assim como Esdra, Pai, ele estava orando diante do rio Ahava, e ele pediu 3 coisas, Pai. Ele pediu proteção pessoal, ele pediu proteção para a tua família e proteção para os teus bens. Que o Senhor venha nos trazer proteção, Pai, para os nossos bens. Que o Senhor venha trazer proteção para a nossa família e proteção pessoal, nos trazendo alegria, nos trazendo motivação, nos livrando de todo mal. Meu Deus e meu Pai, estenda as tuas mãos, Senhor. Pai, nos dê uma jornada feliz em 2021. Nos dê uma jornada feliz, meu Pai, em 2021. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, meu Pai. Eu quero te agradecer pela sua bondade. Quero te agradecer pela tua fidelidade, pelo teu cuidado com a minha vida, pela tua bondade, Pai, com a vida dos meus filhos, da minha esposa. Eu quero te agradecer, meu Pai, pela vida dos meus irmãos. Salva, Pai, aqueles que precisam ser salvos. Liberta a minha família.
Quantas almas precisam ser, Pai, salvas. Pai, nos dê alma em 2022. Nos dê alma, Pai, nesse ano de 2021. E que o teu nome possa ser glorificado e exaltado, porque o Senhor é poderoso. Pai, toma o primeiro lugar da minha vida, do meu coração, e que o Senhor possa abençoar a nossa vida de maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meus irmãos, Deus abençoe a tua família. Estaremos orando aqui durante todo o ano, às 3 horas da manhã. E estarei postando também a mensagem que preguei antes com a oração no meu canal no YouTube. Você que quer nos acompanhar no YouTube é Pastor Washington Caetano. Vai lá, se inscreva, acione o sininho e assim toda vez que eu postar uma mensagem, você será notificado e saberá cada mensagem que Deus tem nos dado. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto. E que o Senhor te dê a paz. Deus abençoe.